podcast de Jogas em Pauta. Eu sou a Amanda. E eu sou a Giovana. Hoje a gente tá com uma proposta de podcast diferente, que a gente tá com o Pedro, que já fez um podcast aqui, falando do intercâmbio que ele foi pro Canadá, e agora a gente tá com convidados novos que vão fazer pergunta para o Pedro. Que eles irão ano que vem para um intercâmbio em diferentes países. E agora a gente vai deixar eles fazer umas perguntas deles pro Pedro. Prazer, meu nome é Breno Gabriel e eu sou um intercambista que viajará futuramente para Iowa, nos Estados Unidos. Meu nome é Brian, eu sou um aluno do Ganhando do Mundo e fui selecionado para ir para o Reino Unido ano que vem. Meu nome é Maísa e ano que vem eu vou fazer intercâmbio para Nova Zelândia. Meu nome é Gabriele e eu vou fazer intercâmbio ano que vem no Canadá. E eu sou o Pedro, que já voltei do Canadá. Pedro, eu tenho uma pergunta para você. Como foi o processo das malas? Da bagagem, do peso? Então, tem só levar, acho que 3 malas. É uma mala de 23 quilos, uma de 10, uma 1, né? Eu achei que eu devia ter coisa demais na minha mala, porque pra voltar sempre com mais coisa, é até uma coisa que eu falo pra vocês, eu não enchia tanto a mala de vocês, principalmente a de 23 quilos, né? Porque quando você vai comprar coisa lá, vai fazer lembrança, então vai ser melhor, tá sobrando espaço. Quando eu voltei, eu também tive que colocar umas coisas minhas na mala dos meus amigos, pra não passar do peso, mas achei que foi bem tranquilo assim, o processo de umas malas. Uma pergunta também, como que foi o processo de embarque, no caso dele, na hora de entrar no avião e tal? Então, a empresa, né, ele faz todo o acompanhamento, desde aqui do Brasil até quando a gente chega lá. Então, quando a gente chegou, a gente tinha vários grupos, né, que iam embarcar. A minha empresa foi a Gripe, então a Gripe tinha organizado todos os grupos, tinha foto, né, para o meu grupo que ia viajar, eles sempre iam tirando fotos, né, para colocar no Facebook lá da empresa, para mostrar para os pais também, né, que é um Facebook privado para os pais, que onde a gente estava passando, né, a gente estava tendo bem cuidados. Então, do embarque eu achei que foi bem tranquilo, assim, por todo o suporte da empresa. Em relação à tua família, assim, no começo, como foi a reação deles? Eles te apoiaram? Minha família, assim, quando eu falei que eu me inscrevi, né, minha mãe assim, ficou meio desconfiada, assim, né, nem queria que eu me inscrevesse, né, mas eu falei assim, nem sei se vou passar, né, porque a gente não conhecia também o programa, também na escola ninguém tinha divulgado, né, mas assim, na hora que eu passei, eu contei com a minha mãe e com meu pai, eles me apoiaram, né, eles me ajudaram a fazer todo o processo da inscrição. E a minha mãe falou, né, que ela deixou porque ela não sabia se ela poderia dar essa oportunidade para mim. Então ela pensou assim, né, mesmo assim eu estando longe seria uma coisa boa para mim. Pedro, como é que foi esse processo de adaptação no Canadá? Então, o meu processo de adaptação foi bem tranquilo, principalmente da parte da minha host family, né? Porque eles sempre estavam me incluindo na família, né? E na família deles também, né? Os avós, os primos, assim, a gente sempre saía para lugar diferente, eu ia acompanhar eles nos jogos, né? De rock, de beisebol, então, assim, achei que, assim, na adaptação não foi tão difícil, assim, mesmo eu entendendo às vezes. E como que era a sua rotina diária durante o intercâmbio? Então, durante a semana, eu ia para a escola, começava minha aula às 8h30, às 8h40, e até às 3h05 da tarde. Daí eu voltava para casa, fazia alguma tarefa que eu tinha, e normalmente eu passava algum tempo com a minha host family, né? Eu ia jogar algum jogo ou fazer nada, né? E durante os finais de semana, geralmente tinha jogos, né? Que eles jogavam, era hockey durante o inverno e beisebol, quando começou a esquentar. E aos domingos a gente ia sempre à igreja das 9 até meio-dia. Pedro, sobre a questão da bagagem, depende de cada empresa para definir qual é o limite de peso que você tem que levar ou o que você tem que levar. Eu acho que é tudo mais ou menos igual, porque também esqueci o nome da empresa da Nova Zelândia, que era ano passado, mas
era a Gran Via, era mesmo a medida da gente, era 23 quilos, uma de 10, uma de manga. Eu acho que não varia muito, porque acho que é uma questão mais do aeroporto, né, e da companhia aérea. Pedro, uma pergunta. As pessoas se receberam bem lá? Assim, ó, a minha host fêmea, eu achei que ela me recebeu muito bem, eles foram receptivos, né? Principalmente quando eles tentavam me incluir. Na escola também eles tentavam sempre me incluir, mesmo traduzindo assim. Na igreja também que eu ia, eles tentavam me incluir. Mas é meio difícil também, né? A gente se comunicar, principalmente, né, quando eu fui, que eu não sabia muito inglês, e na comunicação principalmente com eles, mas eu achei que até que eles foram meio receptivos comigo. Tipo assim, quando você se inscreveu e depois da inscrição no processo de seleção, você ouviu pensamentos críticas ou pessoas que têm pensamentos negativos sobre isso? Sempre tem as pessoas que falam que a gente não vai conseguir, porque tem um monte de casa, que a gente não vai se adaptar. E também do país sendo concessionado, porque tal país é melhor, tal país tem não sei o que lá, não sei aquilo. Mas é só a gente que sabe o que a gente vai passar e como a gente vai suportar. Então, eu acho que isso, a gente não deve dar ouvidos, né, para as pessoas e continuar, mesmo assim, um dia de cada vez. Pedro, você teve algum custo no intercâmbio? Como é que foi? Não, o governo custeia todos os custos, né, desde da hospedagem, do transporte, seja terrestre ou aéreo, da alimentação também, e eles dão uma bolsa de R$800 por mês também para você gastar lá. Até se você não consegue ir até o aeroporto ou a sua família não consegue levar você, eles mandam o carro estacionar na sua própria casa para levar você lá. Fazer o visto também, eles buscam a gente para os encontros de Curitiba também, que a gente fez, né? Então, nessa parte ele custeou tudo, principalmente na alimentação também, que a gente podia escolher, que a gente queria. Em relação a custo, eu não tive custo nenhum. Pedro, como que foi o processo de fazer o documento do passaporte? Porque eu acredito que tem todo um processo para documentação para você ir para fora do país. Então, o passaporte é feito na delegacia de Ponta Grossa. Eles levam também a gente, ou os seus pais quiserem levar. Na verdade, os pais têm que ir, então eles levam os pais também, porque eles têm que reconhecer, têm que assinar, têm que levar toda a certidão dos pais também. Então, a nossa documentação de identidade, certidão e tudo mais, a gente tem que ir fazer a foto. O passaporte também foi, acho que bem tranquilo também, porque não demorou muito, a gente chegou lá, estava agendado o horário, e daí... Pedro, o idioma local é muito complicado? O idioma, assim, é inglês, né? Pra mim, que eu sabia, tipo, o básico foi um pouco complicado de aprender, mas, tipo, não foi tão difícil de entender. É mais difícil falar do que você entender. Porque entendendo, você vai passando no dia a dia, você vai escutando as palavras, às vezes as palavras são repetitivas até, e você vai procurando também a tradução das palavras, mas acho que você comunicar, porque por causa das regras, principalmente as gramaticais, é mais difícil do que você compreender o que está sendo falado. Teve alguma preparação que o governo deu? Então, acho que tipo uns 3 meses antes da gente ir, que demorou um pouco a plataforma em inglês, eles liberaram a plataforma em inglês pra gente fazer, que era English Central, e onde a gente pode fazer aulas ao vivo com professores que falam inglês, né? A língua nativa deles é inglês, então a preparação eu achei que o governo tinha que ser um pouco melhor, porque como a gente vai vivenciar o dia a dia do inglês, acho que tinha que ter a preparação um pouco antes do inglês. Como que foi, tipo, em relação à vergonha? Claro que varia de cada pessoa, mas, tipo, da sua experiência, como foi em relação à vergonha de se comunicar ou falar inglês? Então, tipo, no primeiro mês, assim, eu achei que eu tinha muita vergonha de falar, que é uma coisa que a gente não pode ter, porque se a gente não praticar, a gente não vai conseguir aprender o próprio inglês, mas
eu usava sempre o tradutor, né, para traduzir, e eu achava que eu não me arriscava, não risquei o suficiente para aprender. Mas depois quando a gente vai se conhecendo bem, conhecendo com a família, a gente vai perdendo um pouco a vergonha e vai se comunicando melhor. Eu achei isso, que a gente tem que perder a vergonha. Durante o intercâmbio, teve algum dia assim que marcou você? Sim, teve vários dias sim, que me marcou, como minha host me levou, né, para patinar, me ensinar a patinar, principalmente quando eu fiz uma viagem também para Edmonton, onde eu pude ficar no maior shopping da América do Norte, que tinha um parque aquático dentro do shopping. A gente também foi assistir um jogo de hockey também no estádio, que foi uma viagem que eu, como se fosse um núcleo de lá organizou para os estudantes internacionais. Então, tinha vários intercambistas de outros países que eu pude conhecer, da Tailândia, do México, que eu conheci também, da Itália, que eu lembro. Então, era todos os intercambistas que estavam morando ali no cidades próximas que eles convidaram. Pedro, no que se tratou da sua host family, eles eram mais liberais que você ou não? Assim, a minha host family, né, eles sempre me apoiavam em tudo, então, claro que a gente assina um termo, né, que a gente não pode fazer coisas nos intercâmbios, né, normais, beber, dirigir essas coisas, mas a minha host family, eles eram, de boa, e tal, liberais comigo, assim, porque eu entrei no time de atletismo lá, eles me apoiavam sempre, eles me levavam também treinar, eles deixavam eu ficar em casa se eu não quisesse sair, assim. Então, eles foram bem, normal, não sei como é que fala a palavra. Legais. Bem legais, assim, e pelo menos a minha experiência com a minha rotina. Eles eram rígidos em questão de regras, assim, eles queriam sempre te manter assim, eles te apoiavam, né, a você obedecer as regras do intercâmbio, assim. Uhum. A minha host family, né, ela só tinha, era uma mãe solo, né, de 2 meninos, então um de 9 e de 10 anos, e era só ela. Então, a gente era, muito companheira, eu sempre ajudava ela, né, um conselho que eu dou, né, sempre ajudar ela, os nossos host families nos deveres em casa e passar tempo com eles, porque esses dias ela me mandou uma mensagem que a nova intercambista dela, ela não ajuda ali em casa, não quer passar tempo com eles e isso é ruim até pra host family, né, porque eles estão tendo um cuidado com você e eles também querem conhecer mais de você. Então, você quer perguntar? Eles das regras, assim. Na escola também, né, eles sempre me ajudavam. Se eu tinha alguma dificuldade, alguma tarefa para fazer, eles tentavam me ajudar a fazer a tarefa. Então, claro que eles falavam, eles não obrigavam você fazer uma coisa, mas se eu não fosse para a escola ou eu não fizesse uma coisa, eles iam, né, falar, né, comigo. Mas eu ia para a escola todo dia. Assim, no nosso caso, eu acho que tem alguém que já deve ter viajado de avião, mas qual é a dica que você dá, que com certeza é um nervosismo, né, para a pessoa que nunca teve essa experiência? Na questão da viagem de avião, não foi tão difícil assim, mas teve gente, né, meus amigos que falaram que dói muito o ouvido, então é sempre estar preparado, né, levar um algodão que por causa da pressão no avião. Também é um pouco cansativo ficar 10 horas dentro do avião sentado. Daí tem gente também que incha a perna, eles não tem que sentar, então vai de cada pessoa, né? E também para dormir também no avião é muito ruim também por causa de ficar sentado, mas no mais é normal. A sua viagem curricular lá fora era parecida com a do Brasil? Era diferente? Então, quando eu fui lá, eles estavam no segundo semestre já do ano, porque o ano deles começa em setembro. Então, no segundo semestre da grade 11, né, que é o segundo ano lá. Eu só tinha 4 matérias, que era só matemática, inglês, química, educação física, eram só essas todos os dias.
E a gente também almoçava na escola, era das 11h50 até meio-dia e meia. E a gente levava nosso lanche de casa. Na grade curricular, tipo, eu não achei tão difícil, né? Porque são só 4 matérias, não é como aqui que a gente tem tipo, 14 matérias. Claro que foi difícil, né, para entender, porque eles estão tendo outros conteúdos, porque já estão também terminando quase o ano, e também para entender o inglês também, que é bem difícil. Pedro, tem alguma coisa que você faria diferente? Eu acho que não, como eu falei, não ter vergonha de falar inglês. Eu tipo, teria conversado mais, praticado mais, principalmente com meus amigos, tipo, perder a vergonha e não pensar no que eles iriam pensar e deixar falando errado. Pedro, você ainda tem conselhos para dar para quem vai ainda? Como eu falei, né? Se arriscar. Viver um dia cada vez, não ficar pensando que você vai sentir muita saudade da casa, não ficar pensando que você não vai conseguir falar inglês, que você vai ter muita vergonha. É só você estando lá para você realmente vivenciar e viver um dia de cada vez, literalmente. Você se preocupar com a escola, pensar, eu tenho que pegar uma atividade, tipo, não ficar pensando muito, se cobrando muito também. É o essencial. A professora, ela fez uma pergunta interessante no podcast, que é se a Host Family ganha algum custo para ficar com a gente. Eu entrei uma vez no site da escola, né, tipo, do núcleo lá, e falava, se você queria ser uma Host Family, e você tem um custo, eles te dão uma... Como é que fala? Renda? Tipo, uma renda tipo, de $900 por mês para você ficar com um estudante internacional, para cobrir também a alimentação e transporte. Você sabia para qual família você ia? Então, a gente manda a nossa carta de como a gente é e nossos gostos, né? E pra lá. A Host Family recebe e também a gente recebe uma carta de lá. Da família que a gente vai ficar, tipo, eles têm animal de estimação, foto da casa também que a gente vai morar, lá da cidade, tudo. Depende muito de quando vai chegando as cartas, porque tipo, eu tinha amigos que receberam em novembro, dezembro a carta e eu recebi só 17 de janeiro a minha carta da minha Host Family. Eu embarcava dia 29, então eles também dão um número do celular para você já ir se comunicando com essa Host Family até para você ir conhecendo melhor eles. Como que foi o processo de desembarque para você voltar para o Brasil? Então, o processo de desembarque foi o próprio, tipo, núcleo, não sei se essa é a palavra, porque tem uma cidade central que é como se fosse nosso núcleo de Bonagos. Aqui tem várias cidadezinhas pequenas, que a nossa Host Family levou a gente até lá, que era uma cidade, tipo, uns 40 minutos de lá, onde a gente despediu, levou as malas e foi de ônibus até o aeroporto. Chegando lá, tinha um acompanhante da empresa já lá para auxiliar nós nessa hora das passagens, na hora de embarcar. A gente embarcou até uma outra cidade, que era Montreal, de Calgary, tem Montreal, e a gente foi lá pegar nossas malas, tudo, né? E a gente também já tinha outra pessoa da grife lá, da empresa, para nos auxiliar até a porta do Brasil. E a gente pegou, né? E viajou até o Brasil, mas chegamos lá em São Paulo, e de novo a gente fez para lá, almoçou e voltou para Curitiba, a nossa família estava esperando nós para se reencontrar. Muito obrigada, Pedro, por contar como que foi brevemente a sua experiência, e aguardem que no próximo episódio teremos mais detalhes. Tchau!